Fala, galerinha do Dominantes Online. Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de reações orgânicas. E aqui a gente está aqui agora nos exercícios. Vamos aplicar esses conceitos de reações orgânicas em exercícios agora. Vamos lá. Observe a representação da reação de halogenação do benzeno, né? E marque a alternativa que indica que tipo de reação o benzeno sofreu. E aí você vai assim, Bruno, você viu uma listagem de reações. E aí, o que pode acontecer com o benzeno? Bom, primeiro, o benzeno é um anel aromático, por mais que tenha ligações duplas e seja um composto insaturado, dificilmente ele vai ter uma reação de adição. Mas não precisa saber sobre informações sobre o benzeno, dá para saber informações sobre a estrutura para verificar qual dos tipos das classes de reações a gente está trabalhando. Veja bem, eu tenho o benzeno, e agora, o benzeno é o composto orgânico, ok? O benzeno é o composto orgânico. E aqui agora eu tenho o benzeno, mas eu tenho o BR. Ah, Bruno, então eu adicionei coisa nele. Você adicionou mesmo? Porque esse cara tinha um hidrogênio, porque você não está vendo, saiu o hidrogênio e entrou um bromo. Peraí, se saiu o hidrogênio e entrou um bromo, o que você fez foi uma substituição. Ok? Então, esse tipo de reação é classificado como uma reação de substituição. A substituição também pode ser dada, né, por bromo. Geralmente, os exemplos que eu coloquei antes era com cloro. Tá? E essa reação aqui é uma reação eletrofílica. Né? O bromo positivo que vai entrar aqui por um mecanismo de formação de FeBr4- mais Br+. Tá? E aí, então, esse Br+, que entra na estrutura, com a saída do H+, e por aí você tem outros compostos podendo ser gerados. Mas isso é uma reação de substituição. Precisava saber esse mecanismo para resolver? Não, estou falando só a mais, aproveitando para comentar sobre essa questão. Outra questão que fala muito dessa ideia, muito interessante, é o seguinte. Olha essa reação, né? Analise essa reação abaixo, identifique qual é a estrutura dessa reação. Composto orgânico. Esse é o composto orgânico. Esse composto orgânico se transformou nesse composto orgânico aqui. Se transformou nesse composto orgânico, adicionou algo a ele? Não. Eu tinha cloro, eu não tenho mais. Então saiu coisa. Então o que é isso? Uma eliminação. Tá vendo? Esse perfil de questões é mais tranquilo, de identificação de tipo de reação pela estrutura. Agora, nem sempre é assim. Tem as questões específicas também, questões onde vão focar sobre alguma coisa daquela reação ou das principais reações conhecidas. Por exemplo, a substituição do gás cloro com o propano. O propano eu tenho o CH3, CH2, CH3. Esse cara vai reagir com o gás cloro, uma reação radicalar, e esses radicais podem atuar substituindo um hidrogênio da ponta ou um hidrogênio daqui. E ele pergunta qual é o produto principal. Veja bem, tem duas possibilidades de produtos. Em fórmula bastão, você pode gerar o cloro entrando no primeiro carbono. Nossa senhora, peraí que eu vou desenhar isso de novo. Vamos aqui, ó. O cloro entrando no primeiro carbono e o cloro entrando no segundo carbono. O composto mais estável é quando ocorre a substituição em um carbono secundário. Então, esse cara aqui é algo mais estável do que esse cara aqui, tá? Então, a resposta: 2-cloropropano é um radical mais... Radical não, é o composto formado com mais estabilidade. Se tivesse um carbono terciário, seria mais estável ainda, assim como a gente viu nas reações de substituição. Essa já é mais específica, você tinha que lembrar qual era a ordem. Óbvio, você já eliminava o propeno, porque propeno não é gerado. O propeno, se você considerar que é uma adição ou uma eliminação, que vai acontecer algo parecido. E, para a gente fechar esses exercícios, uma última questão que fala sobre as oxidações. Tá? Os álcools, quando reagem com permanganato de potássio em meio ácido e com aquecimento, então, peraí, se é em meio ácido com aquecimento, é uma oxidação. É uma oxidação enérgica se fosse dupla. Nesse caso não é dupla, é no álcool. Podem ser oxidados a aldeídos e cetonas ou até mesmo, né, ácidos carboxílicos. Isso depende muito do
do álcool que vai ser oxidado, tá? A pergunta é qual que não tem a capacidade de oxidar. O que você vai ter que lembrar é que se for um carbono primário, vou escrever com o primeiro, né? Mais fácil. Se for um carbono primário ligado a OH, esse cara pode ser oxidado a aldeído e chega até ácido carboxílico, tá? Se for um carbono secundário, quando estiver ligado a OH, ele vai até cetona. Ou consegue a substituição dos hidrogênios dele por ligações com oxigênio. Agora, se for um carbono terciário ligado à hidroxila, aí ele não reage. Aí ele não oxida. Então, se ele perguntou o que não oxida, ele está falando sobre quem não reage, sobre o carbono terciário. Então, eu vou ter que pegar essas estruturas e verificar qual delas tem um carbono terciário, que não irá sofrer a sua oxidação. Ok, tranquilo, beleza. Já apaguei o que eu tinha que fazer aqui. Bora lá. Bom, etanol é CH3CH2, é um carbono primário. Se você oxidar o etanol, vai chegar até o ácido etanóico. O butan-2-ol, vou até botar em bastão, é um OH, né? Ok, ok. Ciclohexanol é cíclica. São 6 carbonos em sequência, e aí você coloca um OH. Esse não é um carbono terciário, esse ainda é um carbono secundário. 2-metil, 2-propanol. Peraí, eu acho que é esse, hein? Ó. Aqui um OH, aqui um grupamento metil. Ó, olha esse carbono terciário, é essa a resposta, a letra D. A letra E, deixa eu deixar esse cara aqui. A letra E, vou colocar a letra E aqui desenhada, é um composto estranho. Vamos ver que composto é esse. Pente, 5 carbonos, ó. 5 carbonos. No carbono 2 tem um metil, no carbono 1 tem uma dupla, e no carbono 3 tem um OH. Né? Isso é um álcool? É, mas tem dupla, Bruno, eu sei, mas para ser um enol, a dupla tem que estar ligada ao OH. Isso é um álcool insaturado, vai. E esse carbono aqui pode ser suscetível a uma oxidação, sim. Tá? Provavelmente a oxidação da dupla primeiro, mas pode ser suscetível a uma oxidação, sim. O que não é suscetível a uma oxidação é carbono terciário. Então a resposta para essa questão é a letra D. Beleza? Vamos ver se a gente tem algumas questões para trabalhar melhor essa concepção de reações químicas. Aguardo vocês em uma outra aula e fui!